Olá, amigos e irmãos em Cristo. Estamos começando mais um programa Polêmicas da Bíblia. Olá, graça e paz, amados. Nesse programa Polêmicas da Bíblia, hoje estaremos falando de um assunto que também é muito negligenciado no meio do povo cristão, vamos dizer assim, em geral, de uma maneira geral. Entre católicos, evangélicos, enfim. É com relação à música, com relação aos louvores que são executados na igreja. E hoje estaremos falando a respeito de uma música específica, né, que está fazendo muito sucesso no meio evangélico, muito tocada dentro das igrejas, que é uma música que diz assim: quem mandou largar as redes? E você vai ter a resposta para isso hoje, né, nesse vídeo aqui. Mas uma coisa que a gente precisa entender, né, que a música na igreja não tem que ser um entretenimento musical. Não tem que ser isso. Tem que ser algo muito mais do que isso, porque as músicas são feitas para Deus e não para o homem. E está virando entretenimento musical. E isso está errado. Mas quando a gente questiona, quando eu como pastor questiono algumas músicas, algumas canções que são executadas dentro da igreja, algumas pessoas falam: mas pastor, mas existe a licença poética. A licença poética permite isso. Então, primeiramente, nós devemos entender o que é essa licença poética que as pessoas tanto afirmam, tanto falam que dá liberdade para eles fazerem essas músicas, essas canções. Na verdade, licença poética é uma incorreção da linguagem permitida na arte. Ou seja, dentro da arte, dentro da música, dentro da literatura, são coisas que são permitidas. Você muda, por exemplo, uma linguagem, né, por uma linguagem talvez que seja errada, mas é aceita. Exemplo, aquela musiquinha antiga, música secular que fala do trem das 11, né? Nós fomos e não encontremos ninguém. Isso é aceito, né? Então as pessoas usam esse argumento para poder mudar algumas coisas dentro da música cristã. Num sentido mais amplo, o que é essa licença poética? Na verdade, são opiniões, afirmações, teorias e situações que não seriam aceitas fora da literatura. Só que quando estamos falando de música cristã, de música gospel, música evangélica, música católica, enfim, não é algo que é feito para entretenimento, ou pelo menos não deveria ser feito para entretenimento, mas seriam músicas, canções, hinos que deveriam ser feitos para exaltar a Deus, para adorar a Deus. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. E estão fazendo essas coisas usando o pretexto de licença poética, só que quando vai contra a palavra de Deus, nós devemos parar e pensar um pouquinho. Acaba virando uma heresia. E uma das músicas, igual eu citei, é essa que mandou largar as redes. Se a gente observar na Bíblia Sagrada o que fala, os assuntos que fala a respeito de rede, de largar a rede, a gente pode ver lá no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22, quando Jesus ele encontra os seus primeiros discípulos. Nós podemos observar que Jesus, quando ele estava andando ao longo ali do mar da Galileia, que também é conhecido como Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, não importa, é conhecido dessas formas. Diz a palavra do Senhor que Jesus encontrou Simão, que ficou conhecido como Pedro, e o seu irmão André. A palavra fala que eles estavam pescando, eles estavam lançando as suas redes ao mar, quando Jesus chegou e disse para eles: a partir de hoje sereis pescadores de homens. E a palavra fala que eles, largando imediatamente a rede, o seguiram. E o texto ainda frisa: eles eram pescadores. Então observem, olha só, Jesus disse: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Detalhe, eles estavam lançando a rede ao mar. Eles não tinham abandonado a rede, eles estavam pescando. Então Jesus recrutou eles naquele momento ali, e eles
deixaram aquelas redes e seguiram o Senhor Jesus. Olha só, se a gente for observar um pouquinho mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, né? Tiago, que era filho de Zebedeu, e João. Eles estavam o quê? Consertando as suas redes. E algumas versões falam que eles estavam lavando as redes. Mas eu posso afirmar para vocês que ninguém lava a rede. Eu já morei no interior, já pesquei muito, pesquei de rede e eu sei que isso não acontece. O que acontece é que quando você está pescando, você não está apanhando nada, você vai para a beira do lago, do rio, do mar, enfim, e você faz uma vistoria na tua rede. Se você vê que a tua rede se rompeu, né, a malha acabou se rompendo e os peixes começam a escapar, então você começa a consertar aquela rede, você começa a remendar aquela parte que rasgou. Então, essa tradução seria muito mais melhor, né? Consertando as redes em vez de lavando as redes. Mas enfim, mas a palavra fala que eles estavam fazendo isso, ou seja, eles estavam consertando a rede para quê? Para voltar ao mar, para pescar de novo. Eles não estavam desistindo, porque se eles tivessem desistido de pescar, simplesmente eles viam que não apanharam nada, eles iriam para casa, né? Então, é isso que na verdade a música sugere, né? Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, né? A música sugere isso, que eles tinham desistido de tudo, mas não é isso que fala a palavra do Senhor. Eles estavam consertando as suas redes para voltar ao mar e pescar novamente. E eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E a partir daquele momento, a palavra fala que Jesus falou com eles e da mesma maneira eles largaram as suas redes, abandonaram a sua rede e seguiram o Senhor Jesus. Então observem o contexto bíblico. É bem diferente do que afirma aquela canção. Na verdade, eles estavam pescando e os outros consertando a sua rede para retornar à pesca, quando o Senhor Jesus os recrutou e eles abandonaram as suas redes e seguiram o Senhor Jesus. Perceberam a diferença? Eles não tinham abandonado nada porque eles desistiram de tudo, não, muito pelo contrário. Eles abandonaram a sua rede no sentido de eles abandonar as coisas do mundo para seguir o Senhor Jesus, no sentido de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua profissão, enfim, o seu trabalho, eles deixaram em segundo plano. Então foi nesse sentido que eles deixaram tudo, deixaram a sua rede e seguiram o Senhor Jesus. Observaram como faz diferença? Então, o que eu entendo com essa mensagem, essa passagem do Senhor Jesus? Que existem dois tipos de pessoas na obra de Deus. Aqueles que são os pescadores e os consertadores de rede. Quem são os pescadores? Os pescadores são aquelas pessoas que têm o chamado do evangelismo. Aquelas pessoas que saem pelo mundo para poder evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Eles ganham essas almas e levam para a igreja. E aqueles que consertam as redes, quem são essas pessoas? São os ministros do evangelho, são os pastores, presbíteros, aquelas pessoas evangelistas, aquelas pessoas padres, aquelas pessoas que têm o chamado para pregar a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa foi evangelizada, ele foi para a casa do Senhor e o pastor tem que pregar, o padre tem que pregar uma palavra de conserto, de restauração, de renovo, uma palavra de arrependimento, para que essa pessoa se arrependa de tudo que ele fez de errado no passado e siga uma nova vida com Jesus Cristo. Então, é nesse sentido, né? Se a gente for analisar o mar, o que é o mar? O mar representa esse mundo, é isso que representa o mar. As redes é o processo de evangelismo, que você sai evangelizando, pregando a palavra. Os peixes são as almas. Então é nesse sentido, né? Você pesca, leva para a igreja. Os peixes, né? Que hoje são as almas que estão dentro da igreja, se não houver esse conserto dessa grande rede que é o cristianismo, o que acontece? Os peixes vão escapar pelas redes. Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, só ouvindo aquelas palavrinhas ali, passando a mão na cabeça, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, você vai ser abençoado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se você só ouvir esse tipo de coisa, não ouvir um conserto, palavras de arrependimento, o que acontece? Eles vão sair de dentro da igreja. Quando eles não conseguirem aquilo que foi prometido para eles, que o homem prometeu e não Deus prometeu, eles vão acabar escapando pelas malhas, pelos buracos da rede, e vão para o mundo e não voltam nunca mais. Esse que é o perigo. Então, uns pescam e outros consertam as redes. Então, você que
que foi chamado para essa pesca maravilhosa, para o evangelismo, faça a sua parte, que isso é super importante. E quem foi chamado para consertar as redes, que também possa fazer a sua parte, porque senão não adianta nada. As pessoas vão lá, fazem evangelismo com todo o sacrifício, de sol a sol, chuva, evangelizando, pregando a palavra, trazem para a casa do Senhor. E quando chega na igreja, o pastor, com medo de magoar, com medo de machucar, com medo de perder aquelas pessoas que estão ali dentro da igreja, ele acaba negligenciando o seu chamado, que é o chamado de conserto, o chamado de arrependimento. Então o que acontece? Quando as pessoas não conseguem aquelas coisas que foram prometidas, ele vai sair dali porque ele vai achar que Deus é só um garçom, que Deus está ali só para dar o que ele quer, só para atender os caprichos deles. Então é nesse sentido. Devemos pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que cura, que liberta, que transforma. Não só ficar prometendo coisas ali dentro da igreja, coisas terrenas, mas prometer a respeito do reino de Deus. Amém, queridos? Então, que você receba essa palavra e medita bem sobre isso. Quem mandou largar a rede foi o próprio Senhor Jesus, para que as pessoas o seguissem. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.